Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vejam que esse trecho vem logo após Jesus proferir as bem-aventuranças, as bênçãos sobre os seus discípulos, que perseguidos, injuriados, na verdade são considerados felizes pela causa do Evangelho, que não são afetados pelo martírio, a não ser com uma morte terrena, mas ao contrário, são confortados, mesmo diante da morte, a respeito de um futuro eterno e de uma paz insubstituível com Deus para cada um deles. Os primeiros versículos do capítulo 5 tratam exatamente disso. Mas há algo interessante que agora começa a acontecer a partir do versículo 13, que é o crente enquanto uma testemunha. No fundo, isso já está presente nas bem-aventuranças, mas agora fica mais explícito que esses bem-aventurados também o são diante do mundo, a despeito até às vezes da leitura negativa com a qual se via o martírio, a perseguição de alguém, onde se então chegava a uma ideia de derrota, e de repente agora Jesus inverte essa leitura, e na verdade diz que há bem-aventurança em dar a sua vida, em não revidar os ataques, em ser um pacificador, em ter pureza de coração e em desejar a justiça. Há bênçãos enormes nesse caminho. Ainda que num mundo conturbado pelo pecado, corrupção e tiranias como era naquele tempo, aos olhos de cada um isso não era tão claro e tão perceptível, a não ser quem tinha fé. Para entender esse testemunho, então, num mundo tão conturbado, é preciso reconhecer que é impossível ser um cristão somente na sua vida privada. Isso necessariamente vai extravasar, vai se publicar, vai contagiar, vai se publicar. A vida cristã e a sua justiça vai chamar a atenção, mesmo que essa atenção provoque perseguição. Aliás, a gente sempre tem que se perguntar, quando não sofre perseguição, se efetivamente está encarnando as bem-aventuranças do Evangelho. Porque infelizmente ou felizmente elas atraem oposição, elas atraem críticas, questionamentos, mas propiciam o diálogo, a discussão, a conversa a respeito dessas verdades. Em outras palavras, o cristão não é pobre em espírito, não é misericordioso, puro de coração ou pacificador, tudo isso em isolamento, no anonimato. É impossível as normas do reino praticadas com diligência
em um mundo pecaminoso, são um dos aspectos principais do testemunho cristão, e esse testemunho vai desencadear a perseguição, nem que seja a perseguição na forma de indiferença, de fazer de conta que não está ouvindo e percebendo. É uma perseguição sutil. Você não publicar, por exemplo, o que acontece com a igreja ou o que a igreja de bom tem feito, a mídia silenciar a esse respeito, é uma espécie de perseguição, de não justiça com aquilo que de bom tem sido feito. Claro que há outras perseguições um pouco mais violentas. É claro que a conduta dos discípulos de Jesus precisa ser vista, e este é o ponto agora, em vista do seu efeito sobre o mundo. Quer dizer, não basta dizer que é bem-aventurado um pacificador, mas como é que o mundo enxerga aquele que promove a paz e que impacto isso causa no mundo de hoje? E aqui, meus irmãos, Jesus vai usar duas metáforas bem importantes para tentar retratar como seus discípulos, mediante o seu modo de viver, devem e podem deixar a sua marca no mundo, ainda que esse mundo, este sistema, seja tão contrário a Jesus e aos seus valores. Mas afinal, alguém poderia perguntar: o que poderiam realizar num mundo tão violento aqueles cuja paixão é apenas um apetite pela justiça? Que arma é essa? O que poderia causar num mundo tão corrupto alguém que tem o coração puro? Não seriam essas pessoas tragadas pela enchente do mal? Quando você lê Romanos capítulo 1, e você olha ali o que o homem ímpio faz, trocando a verdade pela mentira, negando a glória ao Criador, você nota que Deus coloca sobre este ímpio uma capacidade de errar enorme. Põe ele em confusão e ele chega a fazer no final do capítulo as coisas mais vis, que ele não imaginava ser possível, mas porque ele negou o Criador, negou a origem da sua existência, tentou abafar sua história. Segundo Rudolf Stier, a única vingança dos cristãos deve ser o amor e a verdade contra o ódio e contra as mentiras. A única vingança, e coloco entre aspas a palavra, dos cristãos deve ser o amor e a verdade contra o ódio e as mentiras. Não é possível combater a inverdade ou a mentira com outra inverdade ou com outra mentira. A igreja não é um povo que tem um interesse específico. A igreja está disposta a ouvir sobre a verdade. E às vezes o próprio mundo é quem comunica essa verdade à igreja quando ela está alienada. Deus às vezes permite que pessoas não cristãs nos digam coisas que deveriam estar claras para nós e a gente não as enxerga. É preciso ter humildade para isso. Por que o sal aqui? Na antiguidade, o sal era usado como conservante, principalmente, não só por isso. Como não havia refrigerador ou um freezer, como hoje, as pessoas usavam o sal para conservar muitos dos seus alimentos. Além disso, é claro, o sal ajudava a dar sabor. Nessa metáfora, Jesus compara seus discípulos ao sal. Tente pensar a respeito de si mesmo. Implicitamente, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o mundo sem os seus discípulos fica cada vez mais deteriorado. Isso aqui não é para a gente se ensoberbecer. Isso aqui é só para a gente saber que só foi feito discípulo de Jesus porque Jesus os chamou e nos deu os meios para isso. E tão somente nós os seguimos e propagamos o seu caminho.
Mas Jesus está aqui dizendo que este mundo é dependente dele. E, consequentemente, dependente também da igreja e do seu trabalho, desde que esse trabalho seja acertado. E reflita Jesus e sua palavra. Não há como fugir disso nesse texto. O mundo sem a igreja fica cada vez mais deteriorado, entendendo que a igreja aqui é esse sal. A presença dos cristãos deveria, então, retardar a decadência moral e espiritual de nossos dias. Não necessariamente os cristãos poderão salvar uma pessoa. Quem salva é Jesus e a transforma e a faz nascer de novo, mas os valores que vêm de Deus, do seu reino e de Cristo Jesus deveriam, a partir da igreja, extravasar e influenciar a sociedade como um todo, na família, sobre a honestidade no trabalho, sobre o respeito para com o empregador, sobre justiça social e muito mais. Se esses cristãos vivem de acordo com as bem-aventuranças dos versículos iniciais, não há como não exercerem boa influência na sociedade, mesmo que às vezes isso provoque ira, indignação. Mas por um outro lado, quando a gente vê alguém fazendo bem, quando a gente vê alguém sendo generoso, parece que a gente se renova de esperança. Num mundo tão indiferente e tão mau, como é bonito ver, por exemplo, pessoas indo lá, ajudando quem precisa. Como isso nos renova de esperança, no sentido de acreditar que algum tipo de bondade ainda é possível ser percebida num mundo tão egoísta. Mas vem uma questão aqui, que Jesus mesmo propõe. Suponhamos que o sal perca a sua capacidade de salgar. O que acontece? Ele perde sua razão de ser e pode ser jogado na rua, o depósito de lixo daquele tempo. Tem gente que ainda faz isso hoje, né? Tem gente que coloca lixo assim na rua, né, da maneira mais descarada possível, sem um pouquinho de consciência social. Mas na época isso era comum. Então as pessoas passavam por cima daquilo que era descartado, que não tinha mais uso. Essa observação tem sido interpretada de duas maneiras. Como o sal, por sua própria natureza, não pode ser outra coisa senão sal, ele não tem como perder a sua salinidade. Logo, alguns consideram que Jesus está dizendo que existe uma necessidade interior que leva o cristão a testemunhar, da qual ele não pode se desincumbir. Ele não pode deixar isso de lado. É da sua natureza como filho de Deus falar do reino de Deus e testemunhar a respeito do evangelho. Isso é fundamental, não há uma opção. A igreja não tem evangelistas como um grupo. Na verdade, todos nós somos chamados a sairmos da escuridão para a luz e a proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou da escuridão e nos colocou no seu reino de luz. Por isso que Atos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria e até os confins da terra, e é o que nós estamos fazendo em Porto Alegre, ou publicamente, coletivamente, mas individualmente, na tua casa, no teu bairro, na tua rua, no teu trabalho, na tua vizinhança. Deus te colocou ali com um propósito. Mas atenção, embora o sal em si não possa perder a salinidade, ele pode ser adulterado, como acontecia naquela época. O sal era colhido, como ali no Mar Morto, com impurezas, e às vezes vinha mais impureza do que sal, e o sal tendia a evaporar. E muitas das vezes, então, restava só impureza.
se for suficientemente adulterado, por exemplo, por areia, esse sal não podia mais ser usado como conservante. Perdia o seu uso, sua finalidade. Perdia sua capacidade de impedir o apodrecimento moral. Então era descartado como um produto inútil. E agora eu queria que você ouvisse essa frase e guardasse ela. A utilidade do sal é combater a deterioração, de modo que ele próprio não pode se deteriorar. Se o objetivo do sal é proteger da deterioração, é óbvio que ele não pode se deteriorar. A utilidade da igreja reside em sua diferença essencial e não no fato de ser igual ao mundo. Eu sei que a igreja também é o povo de Deus em cada contexto, em cada época, em cada cultura. E deve estabelecer pontes com a cultura, com a época e com o tempo. Traduzindo, por exemplo, essa Bíblia que é antiga para a linguagem dos nossos dias, nas concepções e culturas de nossos dias, mas com princípios imexíveis. Agora, isto não é fazer a igreja igual ao mundo, para ganhar o mundo. Aliás, o mundo quer ser ganho do mundo. O sistema quer exatamente alguma coisa que o sistema não tem. O sistema está com fome, com sede de Deus. Com sede de uma boa nova, como foi anunciado pelos profetas até o advento de Jesus. As pessoas tinham expectativa, até que o anjo veio e disse: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso será de grande alegria para vocês. Por quê? Porque o Salvador foi anunciado. Tenho certeza de que há uma fome nesse mundo pela salvação. Mas atenção, a utilidade da igreja reside em sua diferença e não em sua igualdade com este sistema. Isto não quer dizer que a igreja não é pecadora, ao contrário. Mas a igreja é consciente de que é pecadora e que sua fé em Cristo é que de fato a salva. Nesse sentido, então, que a igreja possa dar um testemunho de humildade e ao reconhecer seus pecados e lidar com as pessoas do lado de fora, chamando-as ao arrependimento. Martin Lloyd Jones escreveu: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. E o que hoje a gente está vendo é um caminho oposto. E até num primeiro momento as pessoas vêm. Mas daqui a pouco as pessoas que vêm percebem que é muito semelhante ao que elas viveram antes. Então elas não têm a sua fome e sede nutridas. Isso não quer dizer ser antipático, grosseiro, falto de amor e de compreensão a respeito de quem ainda não teve essa experiência, mas também não é dizer que todos os caminhos levam a Deus, que tudo está bem, que o final vai ser legal para todo mundo, que é possível trair a sua esposa, o seu marido, é possível ser omisso com os filhos, é possível se drogar, destruir o seu corpo, é possível porque no fim nada vai acontecer, nenhum prejuízo vai acarretar essa atitude. Não é possível para as pessoas se sentirem melhor dizer isso. E aqui eu nunca esqueço do profeta Jeremias. Durante um tempo em que Israel estava tão perdido, os profetas, querendo entorpecer as pessoas nos erros, disseram: está tudo bem. Eles diziam que aquilo que era mal era bom e o que era correto era errado. Inverteram.
as coisas prejudicaram o critério para que as pessoas se sentissem melhor. E hoje, eu não tenho dúvida alguma, parece que a gente é forçado nesse tempo a produzir sensações boas e às vezes à custa de verdades profundas. É como se nós estivéssemos mentindo para as pessoas, dando paliativos a elas. Mas no dia seguinte a dor volta. No dia seguinte a crise volta. No dia seguinte você percebe que continua sem dinheiro. Quanto pior o mundo se torna e quanto mais rápido ele se deteriora, mais ele precisa dos discípulos de Jesus, e é o que ele aqui está dizendo. Embora Deus também tenha estabelecido algumas instituições, como a família e as leis, para promover o bem e reprimir o mal, e graças a Deus pela família e pelas leis, o certo é que o papel da igreja aqui, pelas palavras de Jesus, é fundamental. E ao dizer isso, veja o compromisso que nós temos, que não é ficar assistindo à deterioração. O sal é para entrar em contato com aquilo que pode ser corrompido ou já está em fase de deterioração. O sal não afeta um objeto deteriorado à distância, ele precisa entrar em contato. Veja como o chamado de Jesus para nós é de uma missão ativa, de um envolvimento com as pessoas, com quem sofre. De modo, então, a que venhamos a cumprir o nosso papel. Veja o que Lutero escreveu a esse respeito. O sal arde. O sal arde. Embora eles nos critiquem como sendo desagradáveis, imagino aqui a pregação do Evangelho, sabemos que é assim que tem que ser e que Cristo ordenou que o sal fosse forte e continuamente cáustico. Ele chegasse naquilo que está infectado, naquilo que tem um corte, naquilo que está aberto, que o sal chegasse ali para ter o seu efeito terapêutico. Se você quiser pregar o Evangelho, diz Lutero, e ajudar as pessoas, terá às vezes de ser rude e esfregar o sal nas feridas, mostrando o outro lado e denunciando o que não está correto. E às vezes a igreja tem ocupado um outro lugar, às vezes até com o pretexto de encontrar simpatia com quem está sofrendo. Que palavra interessante essa de Lutero. Aí ele diz: o verdadeiro sal é a verdadeira exposição das Escrituras que denuncia o mundo e não deixa nada de pé, a não ser a fé simples em Cristo, que nenhuma obra salva, mas tão somente que Deus é gracioso para conosco. Helmut Tillich, um outro teólogo alemão, escreveu assim: Jesus não disse, vocês são o mel do mundo. Ele disse, vocês são o sal da terra. O sal arde, e a mensagem não adulterada do juízo e da graça de Deus sempre tem sido uma coisa que, de certa forma, machuca. Eu vou repetir aqui o que já citei em alguns cultos atrás. Uma frase de C.S. Lewis, ele entrevistado disse: se você procura no Evangelho comodismo, você escolheu o lugar errado, porque o Evangelho mexe com toda a nossa zona de conforto e nos provoca uma mudança. Ele não nos deixa igual, ele nos provoca a ter consciência e não ficarmos alienados, vivendo para nós mesmos. Deixa eu dizer assim, não adianta alguém dizer para nós que tudo está bem se não está. Você já viu quando tem um diagnóstico ruim a respeito de um câncer ou de uma situação de um filho que está nascendo, vem lá o médico e mente para você.
E depois ele diz, talvez para o avô ou para o pai, a verdade é essa aqui. Que tipo de consolo é esse? Que tipo de conforto é esse? Mas Jesus prossegue nesse texto e parte para a segunda metáfora, que agora não é o sal, mas é a luz. A segunda metáfora que nosso Senhor usa para se referir ao testemunho do cristão é a luz. Ele diz que os cristãos são a luz do mundo, um mundo que, como se subentende, está imerso em densas trevas. Não precisa muita inteligência e nem muita aptidão com as redes sociais para a gente se deparar todo o dia com alguma notícia trágica, espetacular, surpreendente e muito triste. Testes feitos com crianças, práticas cirúrgicas reversivas, iniciativas hormonais, literalmente com meninos e meninas, porque supostamente já teriam a condição de escolherem que sexualidade querem manifestar no presente e no futuro. Jesus fala de duas fontes de luz aqui no sentido físico. A luz de uma cidade situada sobre um monte e a luz de uma lâmpada sobre um pedestal. A primeira fonte, a cidade, muitas vezes é alvo de controvérsia num texto como esse. Alguns acham que Mateus, ao registrar os ensinamentos de Jesus aqui, confundiu-se e escreveu uma ilustração que não tem relevância nenhuma sobre uma cidade visível a uma grande distância por causa da sua altitude. Tais críticos, na verdade, mostram que vivem num mundo industrializado, no mundo de hoje, onde a luz é ampla e disponível em todo lugar. Eles não sabem quanto a natureza pode ser escura em alguns lugares do mundo, onde se não tem uma lua, você literalmente não enxerga um palmo à frente do rosto. Eles não sabem quanto a natureza é escura. Em alguns lugares, a escuridão pode ser total. Mas, se houver uma cidade próxima, talvez a uma centena de quilômetros de distância, essa escuridão, mesmo com quilômetros de distância, ela se atenua. A luz da cidade se reflete nas nuvens, e a noite, antes negra como o breu, já não é mais tão escura. Da mesma forma, os cristãos que deixam sua luz brilhar diante dos homens não podem ser escondidos. E a boa luz que eles lançam ao redor atenua as trevas. Sem essa luz, as trevas seriam absolutas. Veja, ao lidar com este assunto, nós não fazemos uma constatação. Ao lidar com este assunto, nós temos um compromisso. Um compromisso. Quando imaginamos um mundo sem as centenas de watts de energia elétrica que hoje temos à disposição, começamos a entender que a escuridão pode ser um terror e um símbolo de tudo aquilo que é mal. A luz da cidade, mesmo que não seja tão intensa quanto as nossas modernas fontes de iluminação, torna as trevas um pouco mais suportáveis do que antes. Não é à toa que o Salmo vai dizer que o choro vem durante a noite e a alegria, ela desperta pela manhã. A luz é tão importante que chega a ser ridículo pensar que alguém possa querer apagar naquele tempo a chama de uma lamparina de azeite, sufocando-a debaixo de um cesto. Jesus propõe o ridículo mesmo, para dar a importância da luz. Aquele pavio incandescente pode projetar só uma luz fraquinha pelos nossos padrões, mas se a alternativa é a escuridão total, bendita luz, suficiente para iluminar todos os que estão na casa. E aqui o nosso erro também, a gente acha que o nosso trabalho é muito modesto. Ele é.
a gente desiste porque acha que o desafio é grande demais. Mas a verdade é que um pouco de luz atenua a crise, a dor e a escuridão e a falta de esperança num mundo tão sofrido como o nosso. Um sorriso, uma palavra de bom ânimo para um porteiro, para um entregador. Quando você pega um Uber, isso reacende nas pessoas a esperança de que a vida teve e tem um propósito e que nem tudo é ruim. A gente tende a não fazer nada exatamente porque a luz é muito pequena, pensamos nós. Mas ela é suficiente para iluminar aquela casa. E foi assim que algumas pessoas se converteram ao Evangelho, porque alguém deixou brilhar um pequeno facho de luz. E elas um dia foram buscar uma igreja, porque elas viram uma atitude de alguém que não se pode comparar. É muito comum, na minha função mesmo, você não ser gentil com um executado ou um citando. Você já chegar cobrando uma dívida da Justiça Federal, por exemplo, imaginando que do lado de lá tem a pessoa que eticamente pode ser questionável. Todas as vezes que eu demonstrei gentileza, é incrível como a pessoa devolveu gratidão. E algumas vezes, inclusive, eu fui perguntado, o senhor é cristão? O senhor vai a alguma igreja? Eu não estou falando que eu usei linguagem religiosa, eu estou falando apenas de gentileza, de atenção, de responder às perguntas que são feitas. Aquela luz era suficiente para iluminar os que estavam na casa. Aí nós chegamos no versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Que luz é essa? Com que os discípulos de Jesus iluminam um mundo em trevas. Nesse contexto não se fala em enfrentamento pessoal, nem em declaração de fé de uma igreja. A Igreja do Caminho não fez nada menos do que a sua obrigação quando redigiu uma confissão de fé, mas isso não é essa luz que brilha lá fora. E nem quando a igreja fez defesa apologética daquilo que ela acredita. Em vez disso, a luz são as boas obras realizadas pelos seguidores de Cristo, feitas de tal maneira que pelo menos alguns homens reconhecem que esses seguidores são filhos de Deus e glorificam o Pai deles, porque sabem que é do Pai que veio essa bondade. Veja que interessante. As pessoas veem as boas obras, mas elas atribuem essas boas obras ao Deus e Pai. Por isso que a verdadeira obra cristã chama a atenção para o verdadeiro autor dela, o nosso Deus, gracioso e bondoso. Por isso que boa obra sempre chama atenção para Deus. Boa obra no sentido técnico e bíblico é uma obra feita sem interesse pessoal. É uma obra feita por alguém que tem fé em Jesus e que é grato e que deixa somente o amor fluir do seu coração. Lutero aqui tem um pensamento um pouco diferente. Lutero diz que Mateus aqui, o apóstolo, não tem em mente as obras comuns que as pessoas deveriam fazer umas pelas outras por causa do amor.
Antes, Jesus aqui, ao falar de boas obras, estaria pensando na obra que distingue o cristão quando ensina corretamente o Evangelho, dá ênfase à fé e quando mostra como fortalecer a fé. E talvez aqui, realmente, exista uma diferença que eventualmente pode levar a um descuidado com as boas obras e como elas podem falar do Deus que ama e salva. Meus irmãos, concluindo, as normas do reino postas em prática pelos filhos de Deus são o testemunho do reino. Esses cristãos se recusam a roubar seus patrões, escute bem o que eu vou dizer agora, sendo preguiçosos. Você sabia que você pode roubar o seu empregador se você for preguiçoso? Roubar não é só colocar a mão na conta bancária de alguém, ou sonegar imposto. Você pode roubar do seu patrão, não fazendo o trabalho como deve ser feito, sendo preguiçoso, ou você, como empregador, pode roubar os seus empregados, sendo ganancioso e mesquinho. Sabe que a gente tem que ter cuidado quando a gente batalha por preço. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso aqui. Essa é uma coisa que na minha vida mudou. Lá atrás, bem lá atrás, o que eu entendia sobre negócio era sempre tirar o melhor preço possível. Não importa como ia ficar o vendedor, a empresa do vendedor ou a margem do corretor. Sempre era usar de toda a estratégia para tirar o melhor preço. Mas em muitas dessas ocasiões eu me dei conta que eu perdi a pessoa. Que eu não respeitei a dignidade do trabalho dela. Que nem tudo é dinheiro, aliás, que nada é dinheiro. E que às vezes em cima de preço e de mesquinharia ou avareza, eu fiz uma pessoa no desespero vender coisas muito baratas. Porque ela precisava vender. Meu conceito, já de uns anos para cá, ele mudou e eu passei a enxergar mais parceria, os dois ganhando, empregado e empregador. Isso parece simples, gente, mas não é. Ética cristã, ou demonstrar a luz do Evangelho, também é remunerar alguém que dedicou um tempo, estudou, trabalhou, se aperfeiçoou e adquiriu experiência para fazer um bom trabalho. Se a pessoa quiser fazer uma doação, bendito seja Deus, mas cuidado para você não apertar alguém que está precisando de dinheiro e estando numa posição mais forte nessa hora. Isso não é ser cristão. Isso é ter o título de cristão, mas ser abusivo. Repito, quando o empregado também é preguiçoso, ele está roubando do seu empregador. Veja como o tema da ética é um tema de coração. É um tema que sempre está diante do nosso Deus. É por isso que a ética cristã, ela não se pauta por aquilo que os homens ou mulheres estão vendo, mas por aquilo que o meu Deus me deu para fazer como coisa correta, justa e honesta, independentemente de quem esteja olhando. Se a gente entrar nesse tema no Novo Testamento e for algumas cartas, a gente vai se impressionar sobre a severidade dos apóstolos com empregadores que roubam dos seus empregados. E eu não estou falando aqui em causa própria, porque eu também, de certa forma, sou empresário. Mas a gente precisa aprender um pouco mais a ser justo e ajudar as pessoas a viverem uma vida digna. Uma batalha, às vezes, é perdida no preço mais baixo.
desejem de todo o coração o sucesso dos outros e detestem tudo aquilo que for indecente, injusto, iníquo. Por vários motivos, meus irmãos, os cristãos perderam essa noção de testemunho e estão demorando a recuperá-la. Contudo, em tempos melhores, em outras terras, a proclamação fiel e divinamente capacitada do Evangelho de Cristo, que é a verdadeira luz, transformou homens e mulheres de tal forma que eles se tornaram a luz do mundo. Amaram de verdade, se doaram, entregaram o seu próprio corpo e ajudaram a quantos puderam. Isso envolve a nossa vida em sociedade. Nós, como igreja cristã, não cruzamos os braços olhando a deterioração do mundo como uma coisa divinamente decretada para não fazer nada. Isso é um equívoco. A igreja cristã também se engaja em projetos sociais, eventualmente até advindos do Estado, que vão ajudar pessoas a saírem de situações vulneráveis. Eu me preocupo às vezes com a indiferença que nós cristãos às vezes vivemos. Isso aí é tarefa do Estado, isso não é comigo. Por isso que hoje a gente tem um Estado grande. Porque se os cristãos tivessem feito deliberadamente, voluntariamente, generosamente o seu trabalho, talvez a gente não precisava de um Estado tão grande. Mas a gente não fez. Cada um cuida da sua casa, embeleza ela, como Ageu diz. E as pessoas estão sofrendo. Isso envolve nossa vida em sociedade. Nossa preocupação com os outros. Na busca de melhores condições de vida para todos, num mundo mais justo. Se a igreja é um povo que tem fome e sede de justiça, que tipo de justiça é essa? É só aquela que Jesus um dia vai trazer quando eliminar toda a dor? Não pode ser. Se a igreja cala diante de injustiças e ela se omite, como é que a igreja pode resplandecer uma virtude tão importante como a justiça? Que é uma virtude do nosso Deus, que Ele é justo. Como é que a gente lê Mateus capítulo 5? Como é que a gente lê nosso engajamento com o mundo? Como? E a última frase de hoje eu digo o seguinte: o engajamento nosso é maior sempre que a gente é menos preocupado com prestígio pessoal e mais interessado em viver no reino de Deus. O engajamento da igreja é maior sempre que cristãos professos estão menos preocupados com prestígio pessoal e mais interessados em viver as normas do reino de Deus. Eu sou contra o aborto, não há dúvida. E é por isso que aqui, como cristão, eu tenho um alinhamento bastante grande com pautas conservadoras. A pergunta toda é o espírito que me move nessas pautas, que é o Evangelho. Mas será que só isso é causa legítima pela qual lutar? Aborto? Ou há outras causas que diante delas a igreja silencia, não se engaja? Isso é muito duro, muito sério. E eu nem falo aqui da igreja enquanto instituição que se move conjuntamente, mas eu falo das injustiças que você percebe no seu dia a dia e diante delas você calou. Eu calei. Eu não quis me incomodar. Eu fiz de conta que não vi. Passei de largo. Fingi que não notei. Quem sabe era alguém ali que Deus colocava no meu caminho para que eu promovesse a justiça. Meus irmãos,
Você está procurando lugar aqui dentro para servir? Que bom, é importante também. Mas tem tanta coisa para ser feita nesse mundo. Tem tanta luz para brilhar e tanto sal para segurar a deterioração. Jesus disse que nós somos essa luz, que nós somos esse sal. Sabe qual é o ponto? Resta a gente reconhecer nossa vocação e dizer: usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Baixa a tua cabeça essa noite. É incrível como Jesus aqui desafia os seus discípulos. É incrível. Nós não estamos falando aqui de apóstolos, de bispos, de pregadores ou de pastores somente. Nós estamos falando aqui dos discípulos de Jesus. De cada um de nós. De cada um de nós. Você pode imaginar: eu sou muito jovem, eu sou muito criança, eu sou velho demais. Já passei dessa fase, pastor. Pois eu não vejo nesse texto aqui nenhum tipo de exceção. Eu vejo que você é a luz do mundo. Eu vejo que você é a sal da terra. E eu vejo Jesus dizer: assim brilhe a sua luz, para que vejam as boas obras que você faz e deem glória ao Deus e Pai. Meus irmãos, que Deus nos dê olhos para ver como Ele vê. Que Deus nos dê coração para sentir como Ele sente. Que Deus nos dê critério para dizer: bem-sucedida é uma obra, para que a gente de fato viva na igreja aquilo que se pode chamar de bem-sucedido. Porque está tudo tão invertido hoje, está tudo tão mascarado hoje. Está tudo tão movido com técnicas de mercado, de sucesso, à base de coach, à base de tanta coisa, de psicologia positiva. Claro que ser positivo também é saudável, né? O povo de Deus não é um povo pessimista. O povo de Deus é consciente. Mas outra coisa é a gente fazer a leitura do nosso tempo de acordo com a nossa conveniência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu, quando falo sobre esse texto aqui, de todo o meu coração, eu vejo o meu nome aqui. Deus me deu capacidade de ser luz e sal. Deus me deu capacidade de ajudar pessoas. Deus me deu meios para isso, me deu trabalho, me deu sustento, me deu saúde, me deu meios. Toda boa dádiva vem de Deus, meu irmão. Não esquece isso. Não engole toda a semente que Deus deu para você também semear em outros e plantar na vida de outros. Não faça isso. Isso não é inteligente, inclusive. Seja generoso, dadivoso, seja grato por tudo que Deus tem feito. E sirva pessoas. E assim brilhe a tua luz. E aí Deus faz o resto. As pessoas vão ver as tuas boas obras. E elas vão glorificar a Deus. Pai, nesta noite, essa é a tua palavra. Dá-nos olhos para ver como tu vês, dá-nos coração para sentir o que tu sentes, dá-nos justiça para sermos justos em cada área da nossa vida. Abençoa o meu irmão que está aqui, a minha irmã. Abençoa esse jovem, essa menina, esse avô. Abençoa as crianças em nosso meio. Que a tua palavra penetre e produza fruto
e ela nos transforme. Eis-me aqui, Jesus, sou um pequeno discípulo teu junto de meus irmãos. Mas eu não olho para mim nessa hora, eu olho para a tua comissão, porque tu estás comigo, tu és a verdadeira luz. Basta para mim abrir a boca e a tua palavra vai sair. Basta para mim estar onde tu estiveres e ali a tua mão vai estar estendida. Porque o poder pertence a ti. Desafia o meu irmão, desafia a minha irmã nessa semana. Trabalha em cada um de nós, ó Pai. E nos usa. Tanta gente podia estar aqui hoje à noite, convidados nossos, parentes, amigos, vizinhos, que quem sabe, convidados pela primeira vez, prontamente, com fome e com sede. Vão vir, vão te escutar. E Deus vai fazer a obra. Pai, usa os meus irmãos aqui. Usa cada um de nós nesse lugar. Dá-nos um coração generoso e dadivoso. E nos ensina o teu caminho. Esse é o nosso pedido. E esse é o nosso desejo. E o povo de Deus diga amém.